Merry Christmas. Fala pessoal, bom? Especial de Natal do canal. Aproveitando o espírito natalino e a importância que essa data tem no setor de vendas, resolvi trabalhar um tema que acho muito interessante, porém não vejo ser tão trabalhado no YouTube brasileiro, que seria o minimalismo digital. Mas o que seria minimalismo digital, Barround? Vamos lá. De forma bem genérica, seria uma filosofia ou estilo de vida que prega o uso consciente ou reduzido de aparelhos eletrônicos. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum passarmos muito tempo nos aparelhos, seja no celular, no computador, no tablet, qualquer outro aparelho eletrônico. Isso acaba por gerar algumas consequências. Entre elas, principalmente, tem a perda do espaço próprio, do tempo próprio. O que é isso? Era muito comum, algum tempo atrás, você ter momentos sem ter nada para fazer. De puro tédio, que geralmente era quando você não tinha nenhuma distração, nenhum estímulo ali para te entreter a todo instante. Nesses momentos era comum ter ideias, ter reflexões, coisas do tipo. Com o avanço da tecnologia e principalmente com o acesso em massa do smartphone, foi possível para a população em geral manter um acesso constante a estímulos digitais. E tudo bem, isso foi um grande avanço. Porém, isso representa algumas consequências graves. Atualmente podemos observar um crescente número de problemas relacionados ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos e efeitos psicológicos que isso vem causando. O minimalismo digital prega o uso consciente desses aparelhos, não necessariamente a proibição nem nada do tipo, de forma a você recuperar esse tempo, seja para descanso, para reflexão, sair com os amigos, um hobby, mas como isso é alcançado? Tem uma regra, cada um interpreta da forma que quiser, mas em geral é você tentar reduzir ao máximo a sua exposição a esses aparelhos. E o principal deles seria o smartphone, o seu celular, o seu smartphone. Ele tem tudo o que você precisa. Todo o seu entretenimento, todas as funções do seu dia estão reduzidas neste aparelho. O que, de um lado, é muito bom, porque facilita a sua vida, é como se fosse um canivete, tem todas as funções que você precisa no dia a dia. Porém, isso te prende no aparelho, a todo instante você está no aparelho. Então o que o movimento prega? Ao invés de você fazer tudo pelo celular, ficar o dia inteiro no celular, tentar reduzir a sua exposição ao aparelho celular e substituir esse tempo que você estaria gastando nele em outras atividades ou em outras funções. Em vez de você usar o celular para anotações, correndo o risco de ser exposto a notificações, anúncios, mensagens desnecessárias que vão te prender no aparelho, por que você não usa como, por exemplo, um bloco de notas, uma agenda? É uma opção. É você ter um momento só para aquilo. Em vez de ficar fazendo duas funções ao mesmo tempo, três funções, você foca uma coisa por vez. Porque hoje em dia não é mistério para ninguém que as pessoas andam muito estressadas, muito 880. E me incluo nisso. Tanto que esse movimento me chama a atenção. Eu mesmo tenho um grande problema com isso. Sempre tive. Eu amo tecnologia, jogo bastante, sempre gostei. E sempre tive problema em ter essa disciplina, em manter o controle. Por momentos acabei saindo do controle e passando mais tempo que deveria em tela. Nos últimos meses tenho tentado reduzir essa minha exposição. Inclusive o canal, além das questões da faculdade, é uma forma de me ajudar a me distrair, né? Focar em outra coisa, além de coisas genéricas na internet, e focar em outras coisas. Então esse vídeo vai ser explorando essa questão, mostrando como eu tenho feito isso, os efeitos que eu tenho tido, e deixando essa mensagem para vocês. Então é isso. Vamos lá? Então, pessoal, começando aqui pela minha mesa. Ela tá um pouco diferente de quando eu pensei no canal pela primeira vez. Eu tento manter o meu espaço de trabalho o mais organizado possível e o mínimo de distrações possíveis. Então vamos lá. Aqui coloquei essa lousa, que é pra me lembrar das coisas que eu preciso fazer. Então no caso ali do canal, eu vou ticando o que eu já fiz ou o que eu preciso fazer. Ajuda bastante em manter o foco e não depender de lembretes nem nada do tipo no celular. Tem pouca coisa aqui na mesa, então tem só o teclado, o mouse, o microfone que é para as gravações, a parte que eu gravo para gravar as coisas com o celular, aqui na mesa, as reviews, meus fones, minha garrafa d'água aqui e principalmente meu bloco de notas. Né? Isso aqui é um bloco de notas bem simples, eu só para fazer anotações. Em vez de eu anotar uma coisa pessoal, uma ideia no celular, no aplicativo, na nuvem, eu anoto ali
justamente para ter esse contato mais orgânico, sabe? Mais manual, acho importante. Tem me ajudado bastante, principalmente no trabalho, para trabalhar a ansiedade. Aqui em cima tá as outras coisas, né? Eu deixei as canetas, os microfones, todos os aparelhos aqui de gravação estão aqui em cima, para ficar bem direto ao ponto, sabe? Ficar com muito foco para evitar distrações. Então eu chego aqui, sento e faço o que eu tenho que fazer. E quando for para se distrair, também facilita, porque eu só faço aquela distração. Você vê que o celular não está na mesa, nem o notebook, para não ter esse perigo. Você vai se autopoliciando e dificultando que essas distrações acabem tomando o seu tempo. Agora eu vou mostrar alguns aparelhos que eu uso para me ajudar nessa jornada de minimalismo digital, os efeitos que eu tenho tido até o momento. Tudo começou com o desejo, né, de limitar o meu tempo nas redes, né, limitar meu tempo no aparelho. Então, bolei uma estratégia. Primeira coisa, eu criei uma disciplina, um hábito de disciplina, nos aplicativos que eu tinha mais problemas. Eu fui colocando limites em mim mesmo. Então, todo dia eu fazia uma média de quanto tempo passava na tela e no final eu colocava uma meta. Por exemplo, eu passei 2 horas nesse aplicativo, eu quero reduzir para 1 hora. E fui reduzindo aos poucos. Fiz para vários aplicativos, consegui. Depois que eu fiz isso, me limitei, foi uma situação em que consegui focar em outras coisas, de focar mais na faculdade, em projetos próprios. Quando eu fiz essa conquista, que levou um tempo, eu passei a segunda fase, que era tornar o meu celular o mínimo chamativo possível. Porque qual foi a ideia? Bom, já controlei o meu uso nos aplicativos problema. Agora eu preciso controlar o meu uso no celular. Legal. Como eu fiz isso? Estudei mais ou menos como funcionava a questão de retenção de atenção nos aparelhos. Com isso, bolei uma estratégia. Primeiro passo, eu ia tirar todos os aplicativos que eram desnecessários no meu aparelho. Depois, dos aplicativos que eu usava, eu desliguei as notificações. Então, dos que não são urgentes, por exemplo, mensagens, desliguei as notificações. Tipo, só aparece o básico. Ok, menos distração no feed aqui em cima. Legal. Depois que eu fiz isso, eu comecei a bolar estratégias para tornar o visual em si do aparelho menos chamativo. Baixei um launcher minimalista, por exemplo esse aqui. É um launcher genérico, muito bom, recomendo. Tem de vários tipos, não vou falar o nome de nenhum, porque nem todo celular funciona a todos, então é bom pesquisar o seu tipo. De preferência que não tem anúncios. Como funciona? A gente abre o celular, essa é a tela inicial, não tem wallpaper, não tem nada. Vai falar progresso do ano, o progresso do dia, a data e a hora. Acabou. Esse aqui é o launcher inicial. Para você ver os aplicativos, tem que dar um swipe aqui e vai aparecer em forma de lista todos os aplicativos. Você tem que vir aqui e procurar o aplicativo que você quer, ou pesquisar aqui. Então, nada de ícones. Então, se eu vou fazer uma coisa, eu tenho que realmente fazer aquela coisa. Tem que pegar o celular, desbloquear, pesquisar aqui para achar o aplicativo que eu quero. Fiz isso, limitei tudo. O último passo foi tirar a cor do celular. Coloquei o filtro cinza nele, é facilmente ligado e desligado, para tornar ainda menos chamativo. Então, tirei todas as cores, reorganizei os ícones aqui no feed, na barra de status, para ter o mínimo possível, só o básico. Com esse launcher, com os aplicativos básicos, e fica assim o aparelho. A capinha, uma bem utilitária mesmo, padrão. Isso me auxilia a passar cada vez menos tempo no aparelho, sendo que hoje em dia, de uma pessoa que não conseguia ficar nem 10 minutos sem tocar no aparelho, consigo ficar horas e horas sem tocar sem nenhum problema. Tanto que hoje em dia eu tô com outro problema, tô com o problema de não ver o celular e perder mensagem. Isso é uma coisa boa, eu acredito. É uma vitória pra mim, mas tudo começou aqui. E sim, eu passei por outras fases, que seria descentralizar o aparelho. É aquilo, cada um segue a sua própria estratégia. Pra mim, não faz sentido você gastar dinheiro comprando coisas, sendo que o foco é diminuir seu uso. No meu celular tem basicamente tudo que eu preciso no meu dia a dia. Então, câmera, celular, edição de documentos, tá tudo aqui. O que eu preciso tá aqui. Então, eu não preciso comprar outras coisas para ir substituindo. É mais coisa para carregar, aí acaba indo de encontro com o ideal do movimento, porque é minimalismo. Não adianta nada eu querer reduzir minha perda de foco e comprar itens. Eu vou estar prejudicando o próprio conceito do movimento. Além de acabar colaborando com o consumismo desnecessário, que é um outro ponto desse vídeo. O movimento, ao menos na minha visão, é muito sobre evitar o uso descontrolado de aparelhos do meio digital. Também
seria uma forma de controlar o uso, de fazer um uso mais consciente dos recursos, e você não precisa comprar coisas sempre caras, sempre nova. Você pode aproveitar coisas que você já tem e, se controlando, chegar a uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, esse celular aqui já tem 3 ou 4 anos, não pretendo trocar eles tão cedo. Vou mostrar alguns outros aparelhos aqui para vocês que eu, com o tempo, consegui descentralizar, são questões pontuais, e vocês vão entender mais sobre esse ponto. Agora falando sobre o setup de produtividade, né, em relação ao trabalho e estudo, vou mostrar aqui que eu utilizo no dia a dia. Quando eu preciso sair, ou vou para estágio, coisas do tipo, eu uso o tablet. Por que o tablet? Ele é mais portátil e tem um hardware um pouco superior ao notebook, que eu vou precisar daqui a pouco. O tablet também teve as mesmas otimizações que o celular. Essa aqui eu foco mais em pesquisa e elaboração de documentos simples. Eu uso mais para fazer atividade da faculdade, pesquisas empresariais, notícias, entre outras coisas. Eu utilizo o teclado Bluetooth, pois para mim ele é muito melhor para escrever, já que eu não tenho o costume de escrever em tela, né? Sempre prefiro um teclado, recomendo bastante ter um teclado físico, porque ajuda muito no feeling, né? O sentimento se torna muito mais orgânico. Além disso, eu carrego todos os dias esse bloco de notas, né? Por que isso? Se eu tiver um pensamento, alguma coisa, eu venho aqui, né? Anoto de forma manuscrita, para eu não perder aquele momento. Tipo, tive uma ideia pro canal. Esse vídeo, por exemplo, eu tive ideia lá no trabalho, anotei aqui, aí botei aqui na lousa e tô fazendo agora. Pra não perder esse momento, perder uma inspiração, escrever uma música, ou um lembrete mesmo, de fazer tal coisa. É bem legal ter um caderninho, te evita de anotar tudo no celular, ou no tablet, ou no notebook, ter aquela coisa física. Porque eu acho importante isso, o feeling é bom, né, tem um sentimento muito orgânico, e te ajuda a se acalmar um pouco. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante aqui é como se fosse um diário, né? Eu anoto o que eu tô sentindo. Então, por exemplo, tô num momento de ansiedade por algum motivo. Eu vou lá, sento, abro, anoto o que eu tô sentindo e me ajuda bastante, até pra questões de terapia, né? Mas é isso. No dia a dia, eu uso o celular e o tablet para pesquisas, redigir documentos e no máximo fazer uma programação simples. Ok. E o Note? Então, esse Note é interessante. Originalmente, eu não tinha esse tablet, né? Esse tablet eu ganhei depois. Eu só usava o Note. Isso aqui é um netbook, é um HP Mini 2008, hardware bem limitado, é um Intel Atom de 1.6 GHz e 2 GB de RAM DDR2. Ele é extremamente limitado, então o que eu fiz? Quando eu ganhei ele, eu fiz toda uma manutenção, tirei o HD, coloquei outro, instalei Linux, atualmente está rodando inclusive Linux Mint, a última versão, né? 32 bits. Então eu construí esse notebook de forma, na época, a me servir na faculdade. Eu levava ele na faculdade, fazia as anotações da aula, pesquisa, tudo nele. Quando eu ganhei o tablet, eu transferi esse notebook para outra função. Agora, minha máquina de escrever. Então nele eu só faço pesquisas mais sensíveis e escrevo textos próprios, histórias próprias que eu escrevo. Ele é o meu momento de, assim, foco total. Por quê? O fato de ser tão limitado em hardware simplesmente não me permite fazer as coisas. Por exemplo, nem mesmo com esse Mint aqui otimizado, muito bom por sinal, faz um trabalho incrível nesse hardware, ele ainda é extremamente lento. Então não tem muito que eu faça. Ele força que eu tenha foco. Eu acho isso excelente. Eu chego em casa, tenho uma reflexão, vou fazer um script de vídeo, vou escrever uma história, botar uma coisa pra fora, sabe? O notebook é pra isso. Então eu coloco ele aqui do lado, no caso agora aqui embaixo, né, pra evitar ficar na... E quando eu tiver inspiração ou necessidade eu venho, abro ele, escrevo aqui no LibreOffice mesmo, gero o PDF, fecho, acabou. É isso, é um momento de foco. Eu desligo tudo aqui, ligo o notebook, coloco uma música, ou às vezes sem música mesmo, escrevo tudo que tem que escrever, faço o que eu preciso fazer e fechou, sem distrações, sem nada. O hardware não me permite, ele literalmente me bloqueia. O que eu tenho que fazer de forma artificial no tablet, ele faz naturalmente. Então, isso colabora com aquela reflexão que eu fiz anteriormente. Um hardware antigo, que com certeza ia ser jogado fora, está me servindo agora para fazer as coisas da faculdade, essas pesquisas, essas reflexões.
de forma muito capaz, mesmo tendo mais de 10 anos de uso já, e não precisou ser substituído. Não precisei comprar um notebook novo para isso. Isso vai me servir por bons anos ainda. E tá aqui para provar que você não precisa comprar coisas específicas para entrar no meio de minimalismo. O que faz todo sentido. Você utiliza o que você tem na medida do possível. Só tem esses dois porque eu ganhei o tablet. Senão eu ia continuar aqui. Ele tinha essas duas funções e valeu. Não tem problema. Voltando aqui, pessoal. Então, basicamente, essa foi minha trajetória no movimento, né? No minimalismo digital. Então, tem um longo caminho a percorrer. Espero que eu consiga limitar ainda mais minha exposição a eletrônicos, de forma a liberar mais espaço para coisas que realmente importam. Acho muito importante, um movimento muito válido, porque ele colabora não só com a saúde emocional, saúde mental de todos nós, mas também ajuda na questão do combate ao consumismo. Como eu demonstrei, com produtos considerados já ultrapassados, você consegue fazer todo o seu dia a dia sem problemas. Inclusive, participar desse movimento que, infelizmente, alguns criadores criaram essa ideia que você tem que comprar diversos itens para realmente conseguir se distanciar de um celular. O que, como eu disse anteriormente, eu não concordo. Faz com que você tenha. E o foco, na verdade, é a disciplina e não os aparelhos, ou o que você possui, os objetos. Porque senão o movimento sai do foco, né? Descentralizar o smartphone é uma coisa, porém, depender de 50 itens no seu dia a dia, talvez não seja a melhor opção. Mas aí fica a seu critério. Como disse, não tem regra, cada um tem sua opinião do assunto. Se vocês tenham gostado do vídeo, foi um formato meio diferente, diversas câmeras, diversos ângulos. Se vocês gostaram, deixa nos comentários se prefere esse tipo de vídeo ou aquele vídeo mais curto. Um Feliz Natal pra todos. Obrigado pra quem tá acompanhando até aqui. Quem sabe tem vídeo aí de fim de ano ainda. Vamos ver. Obrigado. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever para ajudar na divulgação do canal. Mas é isso. Falou!